Alexandre da Medicine News aqui de volta. Então, depois do caso Eduardo Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos exilado, saiu logo após a notícia do pacotão de sanções às autoridades brasileiras, que o Trump está redigindo, juntamente com Elon Musk e o vice-presidente dos Estados Unidos. Esse pacotão não vai afetar somente Alexandre de Moraes, mas outros ministros e autoridades brasileiras, como a PGR, Paulo Gonet, entre outros. Até mesmo Lula deve entrar dentro desse pacotão. Os Estados Unidos estão planejando esse pacote de sanções contra os brasileiros, as autoridades brasileiras. Na Casa Branca, eles estão fazendo texto que, além de definir punições ao ministro Alexandre de Moraes, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário. Como eu já disse, deve entrar aí Gilmar Mendes, Fachin, entre outros aí, né? Aquele advogado do PT, Toffoli, tem liberado vários criminosos, terroristas, pelo mundo afora, e traficantes, e faz parte de organizações criminosas. Então, mais pessoas vão entrar dentro desse pacote de sanções. E é por isso que o Eduardo Bolsonaro deve ter sido orientado, juntamente do Trump, a ficar nos Estados Unidos. Porque vem chumbo grosso aí. Entendeu? Então, eles estão falando aqui desse pacotão e tem mais coisa. Fica aí para você ver. Porque o governo brasileiro, que apoiaram a derrubada de perfis, essas autoridades como Alexandre de Moraes, entre outros, e de usuários de redes sociais e de civis americanos, como aquela brasileira que é do Recife, que mora na Flórida há mais de 20 anos. Ela foi perseguida e teve um mandado de prisão para sua pessoa. Eles estão fazendo esse pacotão e a medida vai afetar muita gente. Os ministros da primeira turma vão entrar dentro desse pacotão. Delegados da Polícia Federal e vários outros juízes abaixo de Alexandre de Moraes que vem fazendo essas censuras, aplicando golpes, censuras aqui no Brasil. É isso que está escrito na matéria. E no final, para fechar com chave de ouro dentro desse pacote, Elon Musk está incitando, pedindo a Trump que coloque aquela lei, que seja aplicada a lei Magnitsky. Essa lei Magnitsky, além de ferrar todas as autoridades brasileiras, perdendo seus vistos, eles não vão poder abrir conta, sanções financeiras e muitas outras coisas. Se eles tiverem imóveis em Portugal, nos Estados Unidos, vão ficar enrolados com um leão lá de fora. Entendeu? É isso que esse pacotão está dizendo, e o Elon Musk está instigando esse tipo de coisa. O Musk fez com que o governo Trump passasse a analisar a aplicação da lei Magnitsky para punir o Alexandre de Moraes. Ele está instigando o Trump para punir o Alexandre de Moraes com essa lei. Essa lei fecha de vez o caixão do pacote para que essas autoridades venham passar o pão que o diabo amassou, não somente nos Estados Unidos, mas em Portugal, na Europa, em qualquer lugar aí, né? Em sentido financeiro, contas bancárias, dinheiro que estiver aplicado em outros países, eles vão perder esse dinheiro. E classificar mais pessoas, o Comando Vermelho, PCC, como grupos terroristas. Também está em pauta também essa conversa. Por isso que o Eduardo Bolsonaro ficou lá, porque sabe que vem chumbo grosso pelas ilegalidades dessas autoridades brasileiras. Além de perder o visto, os alvos dessa medida ficam impedidos de fazer negócios nos Estados Unidos e com cidadão norte-americanos. Então é o Trump juntamente com Elon Musk que estão por aqui com as atrocidades e a ditadura que está sendo implementada no Brasil. Ou seja, já foi, na minha opinião, já foi implementada. Lindbergh, nós acertamos em cheio. É óbvio que se ele voltasse para o Brasil, Alexandre de Moraes, a pedido nosso,
ia confiscar o passaporte dele. E ele não poderia voltar aos Estados Unidos. Lindbergh, nós acertamos em cheio. Pois é, Ana, a gente aqui esperando o presidente Lula assinar a lei da isenção do imposto de renda até 5 mil para o povo, nós, deputadas do PT. E aí eu fiquei sabendo que o Eduardo Bolsonaro vai abandonar mandato, morar nos Estados Unidos, né? Vai fugir, né? Tchau, querido. Tchau, Mas querido. eles não aguentam tanta notícia boa que o presidente Lula tem dado para o povo brasileiro, mas eles não aguentam. Porque no governo dele, no governo do pai dele, do Bolsonaro, não fizeram nada. Acabaram com o nosso país. E agora o Brasil está crescendo. E já tem até contato lá para Trambique de joias, tem contato para tudo que é Trambique, tem a sua família aí tem. Gente, cuidado para não ser devia levar a família toda, né? É, pois é, Por que não leva tudo? Leva. O Brasil fica melhor com menos fascistas. Forte abraço. Tchau, querido. Pois é, Ana, a gente aqui. Você viu, né, a fala da Maria do Rosário, deputada federal, junto com a outra deputada do PT. São fascistas, né? E que o Bolsonaro, ela falou uma fake news muito grande, uma mentira. Bolsonaro não fez nada no seu governo. Então, Bolsonaro que colocou o Brasil para frente, o Lula vem saqueando o país e o Bolsonaro não fez nada. Então, essa gente só sabe mentir o tempo todo. O Bolsonaro está ao vivo com seu filho, Eduardo, agora numa live na Oeste, entre os outros apresentadores. E a notícia que nos chegou agora foi que o Alexandre de Moraes arquivou pedido de apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Então, arquivou porque ele decidiu ficar nos Estados Unidos. Porque até o dia de hoje, o prazo era 5 dias para analisar e já tinham passado 5 dias. E ele não fez nada. Agora que ele ficou nos Estados Unidos, para não ter mais sanções contra ele, ele arquiva o pedido. Mas se ele voltasse para o Brasil, ele seria preso. Passaporte apreendido. Como na fala do Lindinho, do Lindenberg e outro deputado do PT. Então você vê que eles estão no poder, eles fazem o que eles querem com o Brasil. É isso que nós estamos vivendo. Aqui é o momento da entrevista do Bolsonaro, logo à tarde, e ele se emocionou e até chorou por causa dessa ditadura e por causa do seu filho, que não vai retornar mais para o Brasil. Então, é só problema, é só perseguição que a gente vive no país, semelhante ou até pior do que a Venezuela. Isso está claro para todo mundo, porque quem está no poder são os ministros do STF, que estão mandando aqui juntamente com uma gangue que estão no poder executivo, com o fantoche Lula. É isso que nós estamos vendo, sem tirar nada. Como eu já disse, a notícia saiu agora nos jornais. Moraes arquiva o pedido do PT para apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Depois do 13º dia, ele disse para se manifestar em 5 dias. Eles ficaram quietinhos, agora por causa da notícia que ele vai ficar nos Estados Unidos, lá de vez, ele dá essa canetada nesse momento, agora, essa hora da noite. Então, será que isso é um recuo ou eles estão fazendo ele de bobo? Se ele voltasse aqui, ia ser preso, né, no aeroporto. Então a gente está vendo como é que essa gente é. Eles não são confiáveis. E um dos motivos pelos quais ele ficou, porque ele mente muito. Alexandre de Moraes, ele faz uma coisa, fala outra, ou inverte as coisas. E não respeita a PGR e faz da sua cabeça. Como fez com Felipe Martins. E manteve ele por 6 meses preso, e ainda se encontra preso dentro de casa. E uma pessoa honesta, que não cometeu crime nenhum. Ele ficou receoso e acabou ficando nos Estados Unidos. Então vamos ver as cenas dos próximos capítulos.